O que exatamente está no limite do universo observável? Isso permaneceu um mistério durante séculos, alimentando a curiosidade e a especulação entre cientistas e entusiastas. No entanto, o telescópio espacial James Webb detém a chave para desvendar este mistério cósmico. Com suas lentes poderosas que investigam mais profundamente o espaço, o James Webb recentemente fez um anúncio inovador do que está na borda do universo observável e eu convido a você a embarcar conosco em mais esta aventura pelo espaço. Porém, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações para que estejamos sempre conectados durante a nossa viagem. Quando falamos sobre o limite do universo, é essencial entender o conceito de universo observável. O universo observável inclui tudo o que podemos ver, medir e estudar a partir da Terra ou do nosso espaço, através de telescópios e sondas exploratórias da atualidade. Consiste em estrelas, galáxias e outros objetos celestes que estão ao nosso alcance observacional. Então, qual é a diferença entre o universo com U maiúsculo e o universo observável? Em termos simples, o universo observável é apenas uma pequena fração de todo o universo que podemos estudar e compreender. Embora o tamanho e a forma completos de todo o universo sejam desconhecidos, há um diâmetro estimado do universo observável que é de cerca de 93 bilhões de anos-luz. Agora, um ano-luz é uma unidade de distância que a luz percorre em um ano, cerca de 5,88 trilhões de milhas, ou 9,46 trilhões de quilômetros. Então, o diâmetro do universo observável é de 93 bilhões de anos-luz, e é uma extensão inimaginavelmente vasta que abrange aproximadamente 546,84 bilhões de trilhões de milhas, ou 878,58 bilhões de trilhões de quilômetros, mostrando a escala incompreensível do nosso ambiente cósmico, que é difícil até mesmo de compreender. Mas por que o universo é tão incrivelmente vasto? A resposta está em suas origens. A teoria do Big Bang nos diz que aproximadamente 3,8 bilhões de anos atrás, o universo nasceu em uma poderosa explosão. Este evento explosivo desencadeou uma rápida expansão e, desde então, essa expansão é cada vez mais rápida, impulsionado por forças enigmáticas como a energia escura. Enquanto o universo se expandiu, partículas de matéria começaram a se agrupar devido à força da gravidade, formando estruturas inspiradoras como estrelas, galáxias e, eventualmente, até planetas como a nossa querida Terra. Ao longo de incontáveis anos, essas estruturas cósmicas tornaram-se maiores e mais complexas, levando à extraordinária diversidade de objetos e fenômenos que observamos ao longo do universo hoje. Apesar da vastidão do universo, ele é predominantemente vazio. Colocando isso em perspectiva, se reduzíssemos todo o sistema solar para o tamanho de um quarto, a estrela mais próxima estaria à distância de 2 campos de futebol. E isso é apenas dentro da nossa galáxia, a Via Láctea. Você então pode se perguntar, por que não podemos ver o universo inteiro? Existem 2 fatores que explicam isso. A primeira razão é que a luz leva tempo para viajar no espaço. Quando olhamos objetos distantes no universo, na verdade os estamos observando como eram no passado. Quanto mais longe um objeto está, mais tempo sua luz leva para chegar até nós. Então, observando galáxias distantes, estamos essencialmente olhando para trás no tempo, desvendando a história de nosso cosmos. A segunda razão é a expansão do universo. Imagine pontos na superfície de um balão inflando. À medida que o balão se expande, os pontos se afastam uns dos outros. O mesmo princípio se aplica ao universo, onde as galáxias estão se afastando à medida que o próprio espaço se estende. Esta expansão faz com que a luz de objetos distantes também se estique, deslocando-se em direções a comprimentos de ondas mais longas que percebemos como um desvio para o vermelho. Eventualmente, alguns objetos movem-se além do nosso alcance observacional à medida que recuam além de uma certa distância. Considerando esses fatores, não é surpreendente que ainda não tenhamos visto o universo inteiro.
Agora, o conceito de limite do universo é um tópico incompreensível que fascinou cientistas, filósofos e pensadores há muito tempo. Temos todos os tipos de teorias sobre o que está além, mas a verdade permanece incógnita. No entanto, existem 3 teorias que se destacam. A primeira teoria é que o universo continua para sempre, sem fim à vista. Essa teoria baseia-se no princípio cosmológico, que afirma que o universo é isotrópico, o que significa que parece o mesmo em todas as direções. Se este princípio for verdadeiro, isso implica que o universo se estende infinitamente sem limites. A segunda teoria sugere que o universo é finito, mas também não tem um limite claro. Isso significa que é semelhante a uma bola gigante, e se você continuar em qualquer direção, acabará voltando para onde você começou. A terceira teoria é a teoria do multiverso, que sugere que nosso universo é apenas um entre muitos. Imagine um monte de universos paralelos, cada um com seu próprio conjunto de regras e propriedades. Esses universos poderiam ser completamente separados um do outro ou de alguma forma conectados. Então, falamos sobre os conceitos que cercam a borda do universo, examinando diversas teorias. Agora vamos voltar nossa atenção para uma ferramenta notável que tem o potencial de lançar luz sobre esses mistérios: o Super Telescópio Espacial James Webb, o JUST. Este incrível telescópio nos permite olhar para trás no tempo e descobrir objetos inesperados dos primeiros dias do cosmos. O JUST, com as suas capacidades avançadas, permitiu aos astrônomos observar de volta os primeiros dias do universo. E quer saber? Eles tropeçaram em algo inesperado. Um estudo recente publicado na revista Nature, o JUST descobriu 6 galáxias massivas que existiram entre 500 e 700 milhões de anos após o Big Bang. Os pesquisadores esperavam encontrar apenas pequenas galáxias recém-formadas, mas o JUST os pegou de surpresa. Essas galáxias são muito maiores do que se imaginava, desafiando o que pensavam saber sobre o cosmo primitivo. Mas isso não é tudo. Cientistas também descobriram algo incompreensível. Essas galáxias são tão maduras quanto a nossa galáxia de 13 bilhões de anos, a Via Láctea. A massa das estrelas dentro de cada um desses objetos totaliza vários bilhões de vezes maior que o do nosso Sol, de acordo com a pesquisa. Um deles, em particular, pode ter até 100 bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Para efeito de comparação, a Via Láctea contém uma massa de estrelas equivalente a cerca de 60 bilhões de sóis. Como você pode ver, esse telescópio tem um poder especial que pode ver coisas que são invisíveis aos nossos olhos, usando luz infravermelha. Ele capta o brilho fraco de estrelas e galáxias antigas que existem há séculos. Isso significa que o JUST pode literalmente nos levar de volta no tempo, proporcionando um vislumbre do que o universo parecia há cerca de 13,5 bilhões de anos. Agora, a coisa realmente fica interessante. Estima-se que o universo tenha cerca de 3,7 bilhões de anos, então essa descoberta virou as coisas de cabeça para baixo. É como reescrever os livros de história. Essas gigantescas galáxias, apelidadas de disjuntores do universo, deixam os cientistas coçando a cabeça com a pulga atrás da orelha. Eles desafiam 99% dos modelos que tínhamos para as primeiras galáxias. Costumávamos pensar que as galáxias começaram como pequenas nuvens de estrelas e poeira, crescendo gradualmente ao longo do tempo. Esses Universe Breakers provaram o quanto estávamos errados. Quando os dados do Webb e as fotos de alta resolução do telescópio ficaram disponíveis em julho de 2022, os pesquisadores ficaram maravilhados. Eles ficaram surpresos quando viram galáxias como pontos de luz significativos, duvidando da sua própria interpretação de dados. O aparecimento repentino desses objetos colossais, como se quisessem ser encontrados, surpreendeu a todos. Usando técnicas espectroscópicas para analisar a luz em diferentes comprimentos de onda, os cientistas podem descobrir informações valiosas sobre essas galáxias, como sua composição, tamanho e a distância da Terra. O que é fascinante é que essa descoberta inovadora não foi até mesmo no topo da lista de coisas que os cientistas esperavam encontrar com o telescópio James Webb.
Ela superou todas as expectativas e se desenrolou muito mais rápido do que o previsto. Há até a possibilidade de que alguns dos objetos encontrados usando dados do Webb possam ser algo totalmente diferentes. Embora a maioria sejam provavelmente galáxias, há uma chance de que algumas possam estar escondidas em buracos negros supermassivos. E aqui está a parte mais intrigante dessa história. Acredita-se que a massa das estrelas no universo seja até 100 vezes mais do que pensávamos anteriormente. Esta descoberta ainda é alucinante, mesmo se considerarmos apenas metade da amostra. Uma equipe internacional de astrônomos também fez uma descoberta incrível. Eles encontraram as galáxias mais antigas e distantes já confirmadas. Essas galáxias nos levam de volta a uma época em que o universo era apenas uma fração de sua atual idade, menos de 400 milhões de anos-luz após o Big Bang. A luz dessas galáxias nos atingiu há mais de 13,4 bilhões de anos, conforme detectado pelo telescópio, semelhante às primeiras observações feitas pelo telescópio espacial Hubble. Agora, através de observações espectroscópicas meticulosas, os astrônomos confirmaram 4 desses objetos, permitindo-lhes não apenas estudar as propriedades físicas das galáxias, mas também determinar com precisão as suas distâncias. Para determinar a distância de uma galáxia, os astrônomos calculam seu desvio para o vermelho como redshift. E agora, você deve estar se perguntando, o que é redshift? Bem, acontece que, à medida que o universo se expande, os objetos parecem se afastar de nós, fazendo com que sua luz se estique e mude para comprimentos de onda mais longos e vermelhos. Um fenômeno conhecido como efeito Doppler. Embora as estimativas do redshift possam ser derivadas de fotos tiradas através de vários filtros, a espectroscopia é o método preferido para obter medições precisas, pois decompõe a luz do objeto em seus comprimentos de onda constituintes. As novas descobertas concentram-se em 4 galáxias com redshifts maiores que 10. Isso significa que estão muito distantes. O telescópio espacial Hubble avistou anteriormente 2 dessas galáxias e seus desvios para o vermelho foram confirmados como 10,38 e 11,58, mas as imagens do JUST revelaram ainda mais 2 galáxias distantes com redshifts de 13,20 e 12,63. O redshift de 13,2 indica um período de tempo cerca de 13,5 bilhões de anos-luz atrás, revelando a antiga história cósmica. Em 2015, um consórcio de equipes de instrumentos propôs um projeto formando uma parceria internacional conhecida como JADES, composta por mais de 80 astrônomos e cientistas de 10 nações diferentes. Começando com o NIRCam, um instrumento de imagem de alta resolução, o programa JADES dedicou mais de 10 dias de missão para observar uma pequena região do céu. Por mais de 2 décadas, os astrônomos têm explorado esta região usando vários grandes telescópios. Ao estudar o campo em 9 bandas diferentes de comprimento de onda infravermelho, a equipe JADES fez uma descoberta notável: quase 100 mil galáxias distantes a bilhões de anos-luz de distância. Em seguida, usando o espectrógrafo NIRSPEC, os cientistas coletaram luz de 250 galáxias fracas durante um período de observação de 3 dias. Isso lhes permitiu revelar as características do gás e das estrelas dentro dessas galáxias e obter um desvio para o vermelho com precisão em valores. Com essas medições, os astrônomos podem determinar o brilho intrínseco das galáxias e estimar o número de estrelas que elas contêm. Isso permite um abrangente exame da formação de galáxias ao longo do tempo, mesmo sem conhecimento direto de seus primeiros estágios de crescimento. Estudar galáxias pode ser tão desafiador quanto compreender os seres humanos. As primeiras gerações de estrelas têm um impacto profundo no futuro das galáxias, tal como nossas primeiras experiências moldam nossas vidas. Este é um momento extraordinário na história em que as capacidades transformadoras do telescópio James Webb estão respondendo a inúmeras perguntas sobre galáxias. O telescópio do Observatório do Espaço Profundo da NASA está revolucionando nossa compreensão do cosmos e revelando um tesouro de novas descobertas. O Supertelescópio Espacial James Webb, um pioneiro na pesquisa científica, está nos fornecendo insights surpreendentes em galáxias, planetas, estrelas e outros fenômenos cósmicos cativantes.
Lançado em dezembro de 2021 e com operação prevista para 2 décadas, o Webb está apenas embarcando em sua aventura cósmica, superando os padrões estabelecidos pelo seu antecessor, o Telescópio Espacial Hubble. O supertelescópio Webb conquistou a imaginação dos cientistas e do público, inspirando uma onda de entusiasmo científico. Pessoas em todo o mundo estão modificando avidamente os dados brutos do telescópio, compartilhando sua impressionante foto e ganhando novas perspectivas. Após um processo de implantação impecável, o James Webb surpreendeu a todos nós com suas fotografias iniciais em meados de julho, proporcionando-nos uma visão sem precedentes do nosso universo em inúmeros aspectos. Com a ajuda do seu avançado telescópio infravermelho, podemos explorar os lugares mais distantes, galáxias com detalhes notáveis e analisar as profundezas do passado. A partir do final de julho de 2022, os poderosos instrumentos de Webb começaram a revelar milhares de galáxias até então desconhecidas, mais antigas e mais distantes do que jamais se imaginou. Além disso, as capacidades do telescópio permitem aos cientistas coletarem luz abundante de objetos celestes, como exoplanetas e estrelas recém-nascidas, revelando suas composições e traçando suas trajetórias através do espaço. Essa riqueza de dados já está revelando detalhes intrincados sobre a atmosfera e composições de planetas localizados a centenas de anos-luz de distância da Terra, sugerindo sua habitabilidade potencial. Mas não é apenas isso. Ao analisar tênues traços de luz da infância do universo, o supertelescópio espacial James Webb identificou potencialmente o mais antigo buraco negro já observado. Este buraco negro supermassivo, com uma massa de 9 milhões de vezes maior do que a do nosso Sol, reside no centro de uma jovem galáxia que se formou 570 milhões de anos-luz após o nascimento do universo. Graças às poderosas câmeras do Webb, capazes de retroceder no tempo para primeiros momentos do cosmos, essa descoberta monumental oferece insights sobre o cósmico amanhecer, quando numerosos buracos negros cresceram em tamanho ao longo de 1 bilhão de anos após a grande explosão. As origens e a proliferação dessas enigmáticas entidades cósmicas permanecem em grande mistério que intriga os astrônomos. Algumas dessas enormes perturbações cósmicas emitem luz observável por telescópios, criado pela fricção de material espiralando em sua direção gravitacional no abismo. Esses objetos, conhecidos como núcleos galácticos ativos, AGN, buracos negros supermassivos ou quasares, são bilhões de vezes mais massivos que o Sol, irradiando intensas explosões de luz, trilhões de vezes mais brilhantes que as estrelas mais brilhantes. Eles representam a mais extrema forma de núcleos galácticos negros. À medida que os cientistas se aventuram mais profundamente no cosmos, podem capturar luz de fontes mais distantes, fornecendo vislumbres de estágios anteriores do universo. O telescópio espacial James Webb, o JUST, emprega seu instrumento de infravermelho médio e infravermelho próximo para escanear o céu em busca de buracos negros. Seus espectrógrafos integrados separam o espectro de luz em diferentes frequências, permitindo aos cientistas analisar os dados. Durante suas investigações, os cientistas fizeram uma descoberta crucial. O material aquecido que envolve um buraco negro emitiu tênues traços de radiação por todo o universo. Ao examinar esses delicados brilhos da infância do universo, eles detectaram um aumento inesperado entre as frequências embutidas na luz, fornecendo informações valiosas sobre os processos cósmicos no jogo. O rápido aparecimento de buracos negros no nosso jovem cosmos permanece um mistério, e os cientistas continuam sua busca por buracos negros primordiais muito mais jovens, que se acredita terem se formado logo após o Big Bang, ou possivelmente até mesmo antes. No entanto, esses objetos indescritíveis têm muito ainda a ser descoberto. Entretanto, existem duas explicações principais para a abundância de buracos negros no universo atual. Uma possibilidade é que sejam remanescentes de estrelas massivas que se formou muito mais rapidamente do que as estrelas que observamos hoje. Alternativamente, é proposto que densas nuvens de gás entraram em colapso repentinamente para formar essas singularidades enigmáticas no espaço-tempo.
Um cenário mais provável envolve uma estrela de população 3, uma classe hipotética de estrelas que surgiu cerca de 200 milhões de anos após o Big Bang, composto principalmente de hidrogênio e hélio. Tal estrela teria explodido, deixando para trás um buraco negro. Posteriormente, o buraco negro teria expandido seu tamanho, acumulando rapidamente matéria a uma taxa que excede a estabilidade. Cientistas estão colaborando com a equipe por trás do desenvolvimento de MIRI para estudar galáxias distantes e buscar pistas adicionais sobre a formação do enigmático buraco negro em seu centro. Os cientistas também examinaram os primeiros estágios do universo e observaram a formação de um protoaglomerado, compreendendo 7 galáxias em interação. Este aglomerado, descoberto pelo telescópio espacial Hubble, é o aglomerado de galáxias mais distante identificado por pesquisadores. Simulações sugerem que eventualmente se tornará um dos maiores e mais antigos aglomerados de galáxias conhecidos no universo, com uma massa quase 100 vezes maior que a da nossa galáxia, a Via Láctea. Embora a descoberta inicial dessas galáxias tenha sido feita pelo telescópio espacial Hubble, faltava-lhe a sensibilidade para medir com precisão as distâncias entre eles, apesar de seu alinhamento ao longo da mesma linha de visão. Imagine estar bem acima de Los Angeles e olhando através de um telescópio. Você pode ver Phoenix, Dallas e Atlanta, mas você não saberia as distâncias precisas que os separam, certo? Mas graças ao telescópio James Webb conseguimos ver uma imagem muito mais clara. Esses tipos de aglomerados, segundo os cientistas, são extremamente incomuns e difíceis de localizar. Embora seja improvável que o JUST descubra outro sistema único como este, o futuro telescópio espacial Nancy Grace Roman, com lançamento previsto para o início de 2027, aumentará nossa capacidade de identificar aglomerados de galáxias no universo primitivo. Suas capacidades de levantamento de áreas amplas superarão o supertelescópio James Webb em mais de 100 vezes. De volta às descobertas feitas pelo JUST, na década de 90, os astrônomos fizeram descobertas inovadoras de exoplanetas graças a este telescópio revolucionário. Agora sabemos da existência de mais de 3.000 planetas extrasolares, embora apenas uma dúzia tenha sido fotografada diretamente. A maioria dos exoplanetas está tão distante que só podemos observá-los quando transitam na frente de suas estrelas hospedeiras, causando um ligeiro escurecimento da luz. No entanto, o JUST mudou o jogo. Usando os coronógrafos do telescópio, combinados com suas câmeras, filtros e outros equipamentos, os cientistas podem observar diretamente exoplanetas. Em 2017, o consórcio SPERE fez uma descoberta significativa ao identificar um planeta chamado HIP 65426b, usando o espectropolarimétrico, instrumento de pesquisa de exoplanetas de alto contraste. HIP 65426b é um exoplaneta que orbita sua estrela hospedeira HIP 65426. Em setembro de 2022, ganhou ainda mais atenção como o primeiro exoplaneta a ser observado diretamente pelo telescópio espacial James Webb. O que torna este planeta particularmente intrigante são suas características únicas combinadas com a notável sensibilidade do supertelescópio James Webb, que permite uma observação mais fácil. Ao contrário de qualquer outro planeta do nosso sistema solar, HIP 65426b está situado a uma distância de sua estrela hospedeira 100 vezes maior que a distância entre o Sol e a Terra. Para dar uma ideia, Plutão está apenas 40 vezes mais longe do Sol do que a Terra. Agora imagine um exoplaneta que seja um gigante gasoso colossal, cerca de 12 vezes o tamanho de Júpiter. Mesmo que a galáxia fantasma seja esquiva no céu durante a noite, seu brilho ainda é visível, especialmente quando capturado pela câmera infravermelha do JUST. Quando olhamos para a galáxia conhecida como M74, temos uma vista deslumbrante de sua bela forma espiral e a dispersão das estrelas. O centro radiante da galáxia dá origem a braços que se estendem para fora. A visão óptica deste objeto pelo Hubble mostra seu esplendor, também revelando estruturas semelhantes à poeira, emissora de calor e fibras de gás que emanam de uma luz brilhante no centro, todos representados em um impressionante azul elétrico. Enquanto que na imagem capturada por Webb, testemunhamos a iluminação de áreas de formação de estrelas espalhadas pelos braços espirais, graças às suas capacidades infravermelhas. Combinando fotos dos telescópios espaciais Hubble e Webb,
Webb, os pesquisadores criaram uma imagem composta de tirar o fôlego. Este composto destaca tanto as visões ópticas quanto infravermelhas da galáxia, proporcionando uma compreensão mais abrangente. No âmbito de um projeto internacional, essas 3 fotografias foram apresentadas num filme, permitindo aos astrônomos compará-las lado a lado. Através desse processo, eles conseguiram identificar regiões onde as estrelas estão se formando atualmente e obter cálculos precisos de estrelas, massas e idades dos aglomerados. Além disso, os estudos de Webb forneceram informações valiosas sobre as características de minúsculas partículas de poeira movendo-se através da vasta extensão do espaço interestelar. Webb também capturou uma imagem de uma estrela chamada Wolf-Rayet distante, que exibia uma imagem única padrão de difração. A estrela, conhecida como WR-140, é cercada por um arranjo semelhante a uma ondulação de anéis concêntricos, dando-lhe uma forma estranhamente quadrada. Surpreendentemente, essas formações de anéis distintas não são artefatos de imagem, mas características reais da estrela. Essas estrelas massivas estão chegando ao final de sua vida útil e já liberaram uma quantidade significativa de hidrogênio no espaço. A interação entre WR-140 e sua pequena estrela companheira molda uma nuvem de poeira na forma de sua estrela vizinha, resultando nas formas peculiares de anéis. Na constelação de Virgem, o exoplaneta mais extensivamente estudado fora do nosso sistema solar orbita uma estrela. Este exoplaneta, chamado VASP-39b, reside a impressionantes 700 anos-luz longe da Terra. É um gigante gasoso escaldante comparável em tamanho a Saturno, orbitando sua estrela hospedeira a uma distância surpreendentemente próxima, cerca de 8 vezes mais próxima do que Mercúrio está para o Sol. Em última análise, o super telescópio James Webb foi projetado para se aventurar nos confins do universo em busca de novas descobertas e, quem sabe, um dia ajudar a explicar a real origem do universo e os inexplicáveis surgimentos de galáxias. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações. Ficaremos muito honrados em tê-lo a bordo conosco para desvendar ainda mais os mistérios do universo. Eu sou Marconi Santos e este é o Planeta Invisível.